Olá, esse é mais um Café com Thay e hoje eu tô aqui com ela, Glínia Nunes, ela que é empresária, CEO da Real Farma, uma das mais conceituadas farmácias de manipulação aqui em São Luís, e hoje eu trouxe ela para falar um pouquinho mais sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. Ela que vem construindo aí um grande legado aqui para nossa cidade. Glínia, seja muito bem-vinda e apresente-se para nossa audiência. Fala um pouquinho mais sobre você. Quem é a Glínia? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma satisfação enorme poder fazer parte desse quadro Café com a Thay. Então, eu sou a Glínia Nunes, né? Atualmente estou aqui na parte da direção da Real Farma, uma farmácia de manipulação que já nasceu aí em 2021, mas na minha administração foi a partir do ano de 2023. Maravilha. E me diz quem é a Glínia por trás do negócio? Então, tá, a Glínia, ela vem fazendo a parte da visitação, que é a minha grande paixão, além da administração em si, da empresa, né, de toda a gestão, mas a parte onde eu sou mais apaixonada de fato é a visitação médica, é a propaganda, literalmente propagar a farmácia, falar dos nossos produtos, da qualidade que nós temos, é o que mais me encanta nesse contexto geral chamado Real Farma. Que linda história. E quando que surgiu a decisão de empreender? Agora eu vou entrar para o ramo farmacêutico e eu vou seguir nessa área. Então, não sou da área da saúde, né? Eu tenho formação, graduação em administração. E lá em 2015, eu comecei a trabalhar inicialmente como propagandista em uma farmácia de manipulação. E foi lá que eu aprendi e desenvolvi esse meu lado propagandista, né? E me interessei e gostei bastante. Então, passei por lá 3 anos, depois eu fui convidada para uma outra farmácia de manipulação, onde eu passei mais 3 anos, que aí veio a época da pandemia. E aí, após isso, eu desisti. A pandemia chegou, acabou tudo. Então, eu decidi, eu ia fazer assim, vou mudar de ramo, né? Eu vou para um outro ramo que não tinha nada a ver com farmácia de manipulação. Mas veio aí as decisões que foram além de mim, né? Foi assim, eu vejo como uma coisa que é um caminho traçado por Deus. E em 2023 surgiu a oportunidade de pegar a Real Farma. Então eu decidi, com o conhecimento que eu já tinha, tanto, apesar de não ser da área da saúde, mas o conhecimento que eu já tinha em uma gestão, na visitação, na propaganda, conhecimento de fazer acontecer, eu decidi encarar o desafio, né, de ter a Real Farma. Que inicialmente, na verdade, nós iríamos fazer uma sociedade. E acabou não dando Sim. certo. E, de fato, mais uma vez, Deus intervindo. E hoje a Real Farma, desde então, né, em 2023, quando ela foi inaugurada, ela já foi mesmo com a minha administração. Que linda história. E ao longo desse processo, Glínia, o que que você aprendeu sobre gestão de pessoas? Como as pessoas impactam no teu negócio? Então, no decorrer desse período, né, que a gente vem lidando com pessoas de outras empresas, a gente acaba trabalhando com outras pessoas em uma farmácia de manipulação, assim como qualquer outra empresa, não é só a gente, pelo contrário, nós dependemos e contamos com a colaboração de diversas pessoas para que eu costumo falar que uma empresa é uma máquina, que cada pessoa é uma peça. Então a gente tem que fazer com que toda essa peça, todas as peças dessa máquina trabalhem juntas para que tenha um bom resultado. E apesar da gente estar na administração, na direção de uma empresa, mas a gente acaba aprendendo muito. Porque o primeiro passo é a gente saber tratar, lidar, não ser chefe, mas sim um líder. E graças a Deus eu venho conseguindo ter esse apoio, tanto dos funcionários, que acaba que a gente precisa muito desse apoio, porque na farmácia de manipulação, além da confiança do funcionário, do colaborador, em não faltar o trabalho, mas a gente precisa muito da capacidade técnica e da responsabilidade.
Então, quando a gente faz um trabalho onde a gente mostra que um depende do outro e a gente consegue juntar isso, aí a gente partir para cima, né? Assim, a gente vai andando em uma direção para o sucesso. E é o que a gente vem trazendo, né? Graças a Deus, a Real Pharma, ela vem pouco a pouco, né? Apesar, nós somos muitos novos, nós somos eu falo assim, a Real Pharma ainda está engatinhando, é uma bebê. São quantos anos de mercado? Só 3 anos de mercado, né? Então, com já a é minha... bastante tempo. É bastante tempo, mas se a gente comparar com as outras que a gente tem com as nossas concorrentes, são todas acima de 10 anos. Né, 10, 20, nós temos aí que já tem mais de 100 anos no mercado. Então, se eu for me comparar em tempo e com o que a gente já vem fazendo, trazendo confiança, credibilidade, que é o principal, a credibilidade é você comprar um manipulado e saber que você vai se tornar um cliente por conta da qualidade. Que isso importa muito. Qualidade. Não adianta eu te vender um perfume capilar e aí no mês seguinte tu não vai comprar novamente. Isso para mim não é importante. O importante é a qualidade e manter para que a gente consiga, todos os nossos clientes se tornem clientes o tempo inteiro. Excelente. E o que me traz assim muito para a questão dos valores, né, dos pilares. Sim. Quais são esses pilares que sustentaram o teu negócio até aqui? Você falou sobre fidelizar o cliente, falou sobre credibilidade, sobre confiança. Quais são os pilares intrínsecos da Glinha aqui na Real Pharma? Olha, o princípio principal, o primordial, que eu não aceito trabalhar diferente, é a qualidade dos meus produtos. A gente tem um grande desafio, a farmácia magistral, cada dia que passa a gente tem um grande desafio chamado concorrência desleal, né? Então a gente vê muito quebra de preço, a farmácia fulana de tal tá rasgando o preço. Então eu costumo falar o que com os nossos colaboradores? A gente perde o cliente, mas nós não vamos perder a nossa qualidade. Porque a farmácia de manipulação, em especial a Real Pharma, eu não estou tratando de um objeto, nós lidamos com a saúde. Embora a gente tenha várias coisas, graças a Deus, são produtos maravilhosos da parte de cosméticos, mas 90% do foco da Real Pharma é a saúde e bem-estar. Então, eu preciso ter o tempo inteiro a qualidade dos meus produtos. Eu não aceito trabalhar diferente de não ter uma qualidade, porque o foco é a saúde. Então, se eu não trabalhar com a qualidade dos meus manipulados, eu vou estar indo contra o meu princípio de fazer a coisa da forma como tem que ser feita. Não rasurar, não modificar uma receita de um prescritor. Se o prescritor passa uma fórmula com 10 ativos, o paciente vai receber a fórmula dele com os 10 ativos, nem a mais e nem a menos. Olha, excelente. E além de credibilidade, segurança, confiança, me diz assim, o que você faz para conquistar, para se consolidar aqui na cidade, na nossa cidade, é uma área tão sensível quanto o ramo farmacêutico. Eu digo sensível porque você lida diretamente com a saúde humana, você lida ali com casos individuais singulares, né, de cada receita. O que você fez para se consolidar nesse mercado perante uma concorrência tão acirrada? Acho que ano passado, ano de 2025, nós tivemos um disparate aí de algumas farmácias concorrentes e os nossos colaboradores que ficam de frente de loja, que são os consultores de venda, ficaram um pouco assustados. Receita aqui, uma fórmula que naturalmente custava, por exemplo, R$500, e aí alguns concorrentes estavam vendendo por 100, 150. A gente sabe que uma fórmula bem elaborada por um prescritor e bem feita por uma farmácia de manipulação, que corresponde exatamente ao que está na receita, a medicação, onde a gente faz os nossos fornecedores dos nossos ativos é o mesmo para com todos. Sim. Então, em alguns casos, a gente, olhando aquele fator ali, uma diferença muito grande, a gente já consegue identificar que algo de errado não está certo.
Então, o que é que a gente veio trazendo? Em cada visitação que eu ia, em cada pessoa que compra com a gente diretamente, porque a gente também tem clientes que não são indicações de médicos, né? São clientes de toda a capital, Paço do Lumiar, Ribamar, Raposa. Então, a gente sempre vem focando na qualidade e tentando explicar tecnicamente o motivo que talvez, né, um orçamento ou outro esteja com 1/3 do valor. E aí, ano passado, nós tivemos muitos clientes que aderiram ao preço, né? E no mês seguinte voltaram para a Real Pharma em busca da qualidade. Então, eu volto a falar, a nossa qualidade sempre vai estar em primeiro lugar. E devido isso, a nossa responsabilidade com o consumidor final, que é o cliente, e também com o parceiro, com o médico, porque se o médico indica a Real Pharma é porque ele confia. Então, a nossa meta é sempre fazer com que o parceiro, o médico ou o cliente, no contexto geral, entenda a diferença do que é correto, do que não está tão correto. E isso vem fazendo a gente ganhar uma fatia bem importante, não só em São Luís, porque hoje a gente tem parceiro em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem em Belém, Curitiba. Então, todos esses estados, e além de São Luís, a gente vem ganhando um espaço bem importante, trabalhando sempre com o melhor da qualidade do produto. Uma excelente estratégia. E eu vou aproveitar um pouquinho a polêmica que ela citou aqui sobre a concorrência desleal e vou trazer à tona uma polêmica que ocorreu recente no mercado da beleza aqui no Brasil. Teve uma notícia, uma manchete de uma influenciadora da área da beleza que ela foi questionada durante uma palestra, eu não vou citar, mas você que está aí assistindo, fique à vontade para dar um Google e pesquisar. Ela foi questionada quais os seus diferenciais perante uma plateia que tinha contratado sua mentoria. E ela é bem consolidada por cobrar altíssimos valores nos seus serviços, né? E na hora ela não soube como responder, e isso foi muito questionado, porque ela apontou para o seu fluxo de caixa, ela apontou para o seu nível de receita, para o valor que ela vendia o produto, mas ela não soube responder qual era o diferencial dela no mercado. Sim. Por que a pessoa deveria contratar ou comprar o produto dela? E eu vou aproveitar para te questionar, Glínia, quais são os seus diferenciais da Real Pharma no nosso mercado? A primeira coisa que eu posso dizer, a nossa qualidade. Tá, mas a qualidade ela engloba aí muita coisa. O motivo, nós temos o nosso setor de qualidade, então nada sai sem uma primeira, segunda e terceira conferência dentro do nosso laboratório. Apesar de eu não ser da área da saúde, mas eu tenho bastante conhecimento, né, do contexto da estrutura do laboratório. Nós temos todas as licenças, vigilância sanitária estadual e municipal, nós temos a autorização da Polícia Federal. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um respaldo, embora ainda não tenhamos, né, o ISO 901, mas a gente tem toda essa estrutura dos órgãos competentes, e isso é muito importante porque quando eu falo dos órgãos competentes, mas isso não é o normal de uma empresa ter? Sim, é o normal de uma empresa ter, mas nem todas têm. Então, nós estamos sempre preparados. A gente recebe os órgãos competentes, muitas das vezes eu mesmo solicito, porque se tiver alguma coisa saindo da linha, porque não sou eu que fico no laboratório, nós temos toda a equipe. São técnicos, são auxiliares, a equipe farmacêutica, é quem tira o rótulo, é quem faz a conferência. Então, cada setor, né, nós temos 12 laboratórios. Então, cada laboratório tem funcionário, né, tem um colaborador. Então, geralmente, às vezes eu mesma solicito, porque se de repente a gente estiver saindo do eixo, eles já fazem a correção com a gente. Então, o meu diferencial, o meu produto, por que que o meu produto é diferente das outras farmácias concorrentes? Porque nós trabalhamos com 100% de transparência com o cliente e com o prescritor. Para que nada
que venha atingir o nome do médico, porque vai respingar na gente. Eu sempre costumo falar essa palavra. Eu não quero que nada que possa atingir o médico atinja a gente também. Porque não é só o nome do médico. Vai a farmácia também, porque somos nós que estamos, né, com a mão na massa, literalmente, fazendo o produto. Então, o motivo da pessoa procurar a Real Pharma e não o outro concorrente é exatamente isso. É a garantia, é ter a garantia que você vai estar usando um produto de qualidade. Se o médico te prescrever uma miligrama ou uma fórmula com 20 ativos, você pode ter a certeza que vai ter todos os ativos ali dentro da sua cápsula ou dentro do seu sachê. Perfeito, pontuação. Então é muito mais sobre acurácia, sobre método, sobre se certificar de que todas as etapas do processo estejam bem redondas, né? Totalmente. E nós estávamos conversando aqui ainda agora nos bastidores sobre essa área de representação com os médicos. No caso, é você que representa a farmácia, você é a cara da empresa no mercado. Desde então, quando eu iniciei nesse ramo na visitação, né, a propagandista magistral, eu logo de cara eu já gostei muito do que eu fazia. Então, se eu trabalhei 3 anos para uma farmácia, 3 anos para outra farmácia, por que não trabalhar para mim mesma? Né? Então, hoje eu vejo a Real Pharma, a cara da Real Pharma para o médico é Glínia. Eu sou a representante, eu sou a propagandista, mas eu já tive vários outros propagandistas aqui. E hoje eu prefiro continuar nessa batalha aí, porque as estratégias que a gente vem, e tem assim, Thay, hoje o médico, ele já não tem tanto tempo de estar recebendo representantes, são muitos. Com certeza, muitos tanto que batem da na porta toda hora, tanto da magistral quanto da indústria. Então a gente já tem em algumas vezes a gente tem inclusive já uma barreira para visitá-los. Então na Real Pharma eu fiz uma adaptação diferente para uma visitação médica, e que aí eu já não vou contar o meu segredo, mas que vem dando muito certo, graças a Deus, né? E eu prefiro ainda estar de frente na visitação, porque é o que mais me encanta nessa parte toda do administrar, é o visitar o médico, é ir até o médico, falar de produtos novos, falar de coisas que a gente faz, que a gente cria as fórmulas e faz um produto. Mostra um pouquinho mais pra gente sobre alguns produtos da marca. Então, esse aqui é uma criação nossa. A gente eu sento com a equipe farmacêutica, né? Faço minhas ideias, eu também faço minhas pesquisas, claro, para cada produto que a gente cria, né? Que a gente faz a elaboração, eu sento com a equipe farmacêutica e vou jogando a minha ideia. Mas no final das contas, quem determina a fórmula e as doses são elas. Mas esse daqui, o metaglutida, que é o que veio pra gente tentar substituir as canetinhas emagrecedoras, é um deles. O Libidimax, que tá saindo bastante para quem tá com o libido, né, baixa libido, o apetite sexual diminuiu, ou tá com algum problema e não tá dando conta. Esse deve ter dado o que falar no Dia dos Namorados. Muito, muito. Inclusive, eles dois, nós fizemos umas promoções que ficou bem legal. E esse aqui foi o último que a gente criou, né? Foi o último que é o hidratante. O hidratante corporal, com um preço muito justo, né? E eu falo assim, eu não uso mais. E de verdade, eu não uso mais perfume capilar, hidratante, sabonete íntimo. Eu uso do meu. Por quê? Além de ser um produto custo-benefício bom, eu sei o que eu tô manipulando. Eu então sei você o que usa, tem. você eu testa uso todos os e produtos. todos eles, sem exceção, quem faz o teste sou eu. Por exemplo, o perfume capilar, nós fizemos 3 vezes o teste. Primeiro, meu cabelo ficou... E o meu cabelo é fino. Então, o primeiro ficou bem oleoso. O segundo, mais ou menos. Então, foi na 3ª tentativa que a gente alinhou. A fórmula é a mesma, mas a dosagem estava dando peso no cabelo. Então, quando eu terminei é essa fórmula aqui que ficou perfeita.
Aí foi que a gente lançou. Então, o perfume capilar, assim como todos os outros, sou eu mesmo que faço o teste. Então, se não der certo comigo, eu não boto para venda. É diferente, isso eu tô falando de produtos da Real Pharma, são os produtos, nossos produtos, que nós criamos, fizemos a elaboração da fórmula, a gente manda fazer o rótulo bonitinho. Todos eles eu testo. É diferente de uma receita, né, de uma receita prescrita por um médico, por um nutricionista, por um prescritor, que ele já sabe exatamente, já fez os teus exames, já sabe qual é o déficit, já sabe o que tu pode e o que não pode. Então a receitinha ali já vem pronta, a gente só vai preparar. Aqui não, aqui eu preciso testar para poder te oferecer. E quando eu te digo, esse remédio funciona, é porque ele já está testado. Certeza. Como vocês podem ver, são produtos maravilhosos, embalagens lindas. Sim. Eu já sou fã da marca, eu já utilizo, então eu posso garantir que esse são aqui, excelentes. ele é um anti-age muito perfeito. O principal ativo dele é o Munampsis, que é o ativo natural da botulina. Sim. Então, assim, e a gente trabalha, eu gosto muito de focar nas embalagens, porque conta muito. A embalagem conta muito. Define toda a experiência do produto. A embalagem conta muito. A gente vê muito por aí frasco branco com a tampa branca ou com a tampa de qualquer outra cor. Aqui a gente costuma trabalhar um pouco nessas embalagens para fazer um pequeno diferencial. Embora a gente saiba que cada embalagem vai fazer o custo de um produto ser maior ou menor. Então a gente sempre tenta deixar o mesmo custo com uma embalagem bonita. Excelente. E eu vou aproveitar para dar um recado para quem está aqui acompanhando a gente. O Café com Thay agora ele tem uma comunidade. Então você que está acompanhando a gente, clica aqui embaixo. Aqui vai ter o link da nossa comunidade. Então faça parte aqui com a gente. Lá a gente tem conteúdos diários sobre produtos de saúde e bem-estar. A gente tem indicações, a gente tem debates sobre empreendedorismo, liderança. Então é uma comunidade engajada de empreendedores que estão fazendo a diferença aqui na nossa cidade. E mais uma novidade, tá vindo aí uma linha exclusiva do Café com Thay Beauty, a nossa nova marca que está sendo posicionada em parceria no mercado. Então eu tenho aqui o nosso perfume capilar Diamond, essência exclusiva da comunidade Café com Thay. Então você também que está interessado, clica aqui e manda um oi que eu te mando as informações do nosso perfume. Ele é simplesmente maravilhoso. Ele é perfeito. Não, gente, não tem como testar e não se apaixonar. Ele é... Ó o cheiro. A experiência... Minha Nossa Senhora. Define tudo. E Gline, eu vou aproveitar para te perguntar, como transformar atendimento em experiência com os clientes? Cada caso é um caso. Nós temos clientes aqui de todos os níveis e de todos os bairros de São Luís. Então, o nosso diferencial hoje, Thay, tá na entrega, né? A gente faz a tratativa, nossos consultores são todos orientados, a gente faz reunião com eles primeiro dia útil de cada mês, onde é lançado as falhas do mês anterior, para que não sejam repetidos no mês seguinte. É lançado também o que a gente quer que seja executado durante o mês. Então, cada paciente que entra em contato conosco, seja através do Instagram, seja através do Google, ou até mesmo direto através de parceiros, né, que indicam aí os médicos que têm a confiança na Real Pharma, que fazem a indicação. O nosso cliente hoje, o nosso cliente final, né, são os pacientes e são os clientes que vêm extra indicação do médico, eles são hoje a nossa prioridade. Então, um dos nossos diferenciais, e isso eu acredito que nós sejamos, se não o único, são pouquíssimas, mas até agora eu ainda não sei qual a outra que faz. Mas a gente não cobra taxa de entrega em toda a São Luís. Então isso envolve Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e a Grande São Luís. Se o teu produto deu R$50, você vai pagar R$50. A gente não faz. Então, assim, o nosso cliente hoje, ele é a nossa prioridade. Tanto de qualidade quanto de um bom atendimento, porque nós precisamos fidelizá-lo. Como nós temos vários concorrentes, então se o cliente compra hoje com a gente e amanhã ele não foi bem tratado,
ele pode ir para outra farmácia. E não é o que nós queremos. Nós queremos ter o maior número possível de clientes, com as repetições, com a qualidade e o principal, a maior propaganda de uma empresa é o boca a boca. Então eu quero ser a farmácia, e nós seremos com toda certeza. A Real Pharma vai chegar um momento que nenhum outro, que qualquer cliente que venha a primeira vez não vai mais para outra farmácia. Porque aqui ele vai ter tudo, ele vai ter a qualidade, ele vai receber o produto em casa, ele não vai ter o desgaste de passar 2, 3 dias para receber, porque a nossa, ainda tem isso, a nossa maior meta é continuar fazendo a entrega em até 24 horas. Maravilha, então ele já tem, além de um atendimento personalizado, uma experiência completa, e isso que faz ele voltar aqui para você. Sim, com certeza. Perfeito. E eu gostaria de começar aqui um quadro no nosso programa, o quadro Mulheres de Negócios, e eu vou te fazer algumas perguntas para você como empreendedora. Ai, meu Deus, lá vai. Glínia, quais foram os principais desafios que você enfrentou como mulher empreendedora no setor farmacêutico? Inicialmente a gente vê a falta de credibilidade, né? Muitas das vezes a gente chega para tentar mostrar o nosso trabalho e mesmo usando o termo, me dá uma oportunidade para eu te mostrar a Real Pharma, algumas vezes a gente acaba não tendo essa abertura, né? Eu acho que isso foi um dos grandes desafios. E por eu não ser da área da saúde, um dos principais desafios também que eu assumo que eu tive durante o primeiro ano da Real Pharma foi saber. Então, por isso eu tive que estudar e continuo estudando, porque todo dia nós temos ativos novos no mercado, onde são concorrentes de remédios da indústria, né? Então, eu acho que esse foi um desafio para mim, sim. E o que mudou na sua vida depois que você assumiu a posição de empresária? Qual foi a principal mudança na tua vida? Mudou tudo. Mudou tudo. Olha, a responsabilidade é muito grande. Aqui são várias famílias, né, que a gente acaba carregando nas costas aí. É uma responsabilidade de saber falar, de saber lidar, porque cada uma delas, né, tem um pensamento diferente. Então a gente tem que saber tratar individualmente e ao mesmo tempo em grupo. A equipe hoje de colaboradores é 95% mulher. Então uma responsabilidade é uma responsabilidade enorme. muito grande. Cada uma delas tem esposo, tem os filhos. Então, sempre quando a gente faz a reunião, todo dia, primeiro dia útil de cada mês, isso é uma das coisas que eu sempre boto em pauta. A responsabilidade de Glínia com a Real Pharma. E quando eu falo Real Pharma, é toda a equipe. São eles que fazem a Real Pharma acontecer. Porque eu sozinha não vou dar conta. Eu não sei. Ativos, matéria-prima para mim, se tu botar aqui todas as matérias-primas, não vai sair um cheiro de ambiente, porque eu não sei fazer. Então, o que mudou? Mudou tudo. Mudou a forma de eu pensar, a forma de agir, a forma de falar. Muitas das vezes eu era muito mais explosiva, imediatista, queria resolver. Então, a gente acaba aprendendo com eles, a gente aprende muita coisa. Perfeito. E mais uma perguntinha. O que você aprendeu sobre autocuidado, como mulher mesmo, ao longo dessa trajetória? Em relação à farmácia? Sim. Então, o autocuidado, na verdade, a gente sempre tem. Mas quando a gente passa a conhecer um pouco mais, a entender de coisas que a gente pode fazer diariamente, como por exemplo, nós temos aqui um produto que foi criado, elaborado, chamado Ginofem. Em uma bela noite, eu acordei na madrugada, fiquei pensando, eu queria criar um produto. E aí eu comecei a lembrar que tinham várias pessoas perguntando se eu tinha produto para tratamento de cândida, né, para o controle da candidíase.
E aí me veio o estalo nessa madrugada. Então eu sentei no dia seguinte, eu já vim, sentei com as farmacêuticas e hoje a gente tem o Ginofem sabonete e o Ginofem cápsula, né? Então, esse, por exemplo, é um autocuidado, porque nem sempre a gente tem isso, né? Nem sempre a mulher consegue parar para fazer. Tomar então, um ali, banho ao longo do exatamente. dia. Então, isso são produtos de fácil uso. Tu vai tomar banho, tu vai usar o teu sabonete. Esse outro produto aqui é o Como Nampsis. Ao invés de estar passando, né, o concorrente não posso falar o nome, mas tem vários creminhos aí, né, que dizem que faz efeito e não faz. Então, tudo que eu queria ter usado, ou pensei em usar, ou cheguei a usar da indústria, ou desses cosméticos, né, que a gente conhece aí do mercado. De prateleiras de farmácia. Também de prateleiras de farmácia. E que eu não tive resultado nenhum. Então, eu fui fazer. Vou testar até dar certo e aí eu passo a usar. Então, tudo que eu faço aqui de produtos prontos para a Real Pharma, eu faço o teste e eu sou usuária deles. Eu uso o cheirinho de casa, eu uso o perfume, eu uso o hidratante. Então, tudo eu utilizo. E isso acaba sendo um autocuidado, porque a gente vai se adaptando e já passa a tu não conseguir mais deixar de usar. Né? Quando você é o principal promotor da sua marca, não tem como dar errado. Pois é, mas eu já vi casos que é aquela história, caso de ferreiro, espeto é de pau. É né? verdade. Aqui não é. Aqui eu faço, eu vendo, mas eu uso. Aqui isso não acontece. Isso não acontece. Então, Glínia, para as mulheres que estão te assistindo, qual conselho você daria para a mulher que quer empreender? Primeiro, não tenha medo. Sempre que a gente tem medo de alguma coisa, o medo paralisa. Eu não estava preparada para administrar, no contexto geral, uma farmácia de manipulação. Então, o primeiro ano da farmácia foi bem impactante, foi como é que eu posso falar, gente? Foi assim, um desafio muito grande. Pensei em desistir algumas vezes, sim, pensei. Eu sou um ser humano, né? Então, mas o medo paralisa muito a gente. Em tudo que a gente for fazer, se a gente permitir o medo ir à frente, algumas coisas que é para ser, a gente deixa de ter a bênção de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que botar é a fé, que vai dar certo, deixar nas mãos de Deus, pedir para Deus orientar, dar discernimento e não baixar a guarda, ir para cima, trabalhar sempre com honestidade, com transparência, que o resultado vem com toda certeza. Eu costumo dizer que mulheres elas têm que se apropriar do conceito do dinheiro, do conceito de negócios, de saber se posicionar no mercado, né? Saber se apropriar daquilo que, como você disse, são as possibilidades que Deus te deu, mas que muitas vezes você tem medo de ir lá e pegar aquela oportunidade, tem medo de mostrar suas habilidades. Sim. Então, eu creio que realmente o medo, se eu pudesse indicar algo também, eu acredito, é não ter medo, né? Não saber ter medo. agir, e ter no mais meio, coragem. no decorrer do caminho, a gente vai aprendendo. Se não souber, aprende. Vai estudar, vai buscar. Hoje a gente tem vários meios de comunicação que a gente pode tirar dúvidas, né? Então, não tem uma resposta, primeiro te certifica, primeiro vai buscar orientações, vai dar uma estudada. Mas o medo paralisa. Então, a primeira coisa é não ter medo. E a segunda, na verdade, a primeira é botar Deus dentro do teu negócio. Convida sempre Deus para ser teu sócio, caminhar contigo o tempo todo. E aí o medo vai ser expulso com muita facilidade. E não desistir, porque se desistir, o medo te venceu, o inimigo te venceu. E não é isso que Deus quer pra gente. E esse foi o quadro Mulher de Negócios aqui no Café com Thay. E dando continuidade aqui ao nosso podcast que já está se aproximando aqui do fim. Glínia, quais são as suas perspectivas para o futuro? Com a Real Pharma ou com novos caminhos? Qual legado você quer construir a partir de então? Então, Thay, a Real Pharma, ela nasceu em 2023 com a minha administração, na minha direção.
E nós temos agora, a gente está caminhando aí em dezembro, né? A inauguração foi dia 12 de dezembro de 2023. Então, 12 de dezembro agora desse ano, nós completaremos aí 3 anos, né? Como eu falei no comecinho do vídeo, nós somos ainda um bebê que nós estamos aí engatinhando. Embora a gente já tenha uma fatia importante no mercado, mas tem alguns projetos aí que a gente já está trabalhando e a partir do ano que vem eu acredito muito que esse projeto venha com toda a força. Nesse primeiro momento a gente ainda está em alguns desenvolvimentos, né? Mas vai dar tudo certo, porque eu tenho muita certeza do que está sendo construído, mas tudo no tempo de Deus. Então, já se passaram aí 90 dias desse início desse projeto novo, onde a Real Pharma, em nome do Senhor Jesus, a partir do ano que vem, a gente vai estar em outra posição em um contexto geral. Gente, que novidade incrível. Então, aguardem para futuras possibilidades, futuras notícias. E, Glínia, do fundo do teu coração, eu queria saber assim, se você pudesse voltar no passado e conversar com a Glínia, aquela mulher que começou essa trajetória, você daria um único conselho para ela? Daria. Qual seria? Sim, o único conselho. Começa agora e não desiste, não para. Tá no caminho certo. Por que ela não deveria parar? O que mudaria na vida dela ao longo desse tempo? Thay, hoje eu não consigo mais me ver sem a Real Pharma. Então, assim, eu não sei dizer, eu não consigo te dar uma resposta. O que lá atrás, será? Eu fico imaginando às vezes, o que eu estaria trabalhando agora se eu não tivesse com a Real Pharma? Eu te confesso que eu não consigo ter essa visão. Mas eu não consigo mais me ver sem ter a Real Pharma hoje comigo. A Real Pharma hoje faz parte da minha vida. Porque é trabalhar com o que eu amo. Eu amo fazer isso. Eu amo desenvolver junto com a equipe farmacêutica. Eu amo fazer a propaganda para os médicos, mostrar os nossos produtos. Porque quando eu faço a apresentação de um produto novo, já foi testado por mim mesma. Então, quando eu vou te falar de um produto, eu sei do que eu estou falando. Eu sei que aquilo funciona de verdade. Eu não tô te vendendo uma coisa que tu só vai comprar um mês. Tu vai continuar. E eu tenho certeza que assim você gera clientes fiéis, gera pessoas satisfeitas com a marca. Com toda certeza. Que estão sempre aqui consumindo e sendo verdadeiros promotores da Real Pharma, né? Com certeza. Eles mesmos acabam sendo a nossa principal propaganda, né? Porque... E também, se fizer bobagem, eles são os primeiros, os principais detonadores. Né? Isso é verdade. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado o tempo inteiro com o nosso cliente, porque ao mesmo tempo que o boca a boca sobe, ele tem todo o poder de derrubar. Então, a gente trabalha sempre nessa linha de fazer tudo correto, de ter bastante qualidade. A gente perde uma receita, mas a gente não perde a nossa qualidade. E isso eu falo muito para os nossos colaboradores. Ah, mas aqui, a diferença aqui de R$150. Perde, mas tu não vai fazer diferente do que a Real Pharma trabalha. Nós trabalhamos com qualidade, nós não trabalhamos somente com preço. Excelente. E você gostaria de deixar mais alguma dica, mais algum conselho, alguma palavra da Glínia para quem está te assistindo? Então, o que eu posso falar? A Real Pharma hoje, ela é um pedaço de mim, né? Então, quando me veio a oportunidade de ter a Real Pharma, foi uma coisa que ao mesmo tempo me deixou muito feliz, mas também eu senti um pouco de receio. Eu tive medo, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? A gente só sabe, tudo na vida da gente, a gente só sabe se nós tentarmos. Então, se não der o primeiro passo, a gente não sai do lugar nunca. Então, o que eu posso dizer, eu, Glínia, posso falar? E vai além da Real Pharma.
tudo que o teu coração pedir para tu fazer, vê se coincide com o desejo de Deus. Então, tudo que tu pensar, que tu quiser, conversa com Deus, mostra teus projetos e pede discernimento. Porque se tiver conciliado os teus desejos com os de Deus, não tem. Até quem tentar atrapalhar vai te empurrar para frente para dar certo. E assim ela cumpre o propósito dela e cada dia segue construindo mais histórias, criando produtos que fazem parte da rotina de muita gente. Produtos de alta qualidade, eu altíssima garanto qualidade. para vocês, viu? Muito Então, mesmo. Glínia, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite de participar desse episódio do Café com Thay. E você que está aqui assistindo, acompanhe esse episódio no YouTube e no Spotify, tá? Divulga esse episódio e envia para todos os seus amigos, para qualquer pessoa que você acha que esse conteúdo é interessante, compartilha, deixa seu like e siga as nossas redes sociais. Segue aqui o Café com Thay oficial, Tainara Lucena, e qual o seu arroba, Glínia? Glinha.nunes. Excelente, então acompanha a gente aqui nas nossas redes sociais para o próximo episódio do Café com Thay e até o próximo Café com Thay.